seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Sou um Jovem Adventista. Aqui contaremos histórias de personagens bíblicos que marcaram gerações. Eu sou Isabela França e hoje eu vou compartilhar com vocês a história do personagem do Novo Testamento, Priscila. A personagem Priscila aparece pela primeira vez no capítulo 18 de Atos. Na verdade, ela aparece poucas vezes, mesmo ao longo do Novo Testamento. Ela aparece 4 vezes nesse capítulo 18 de Atos, ela aparece uma vez em Romanos, uma vez em 1 Coríntios e uma vez em 2 Timóteo. Ela é esposa de Áquila, e o interessante é que o nome deles nunca aparece separado na Bíblia. Toda vez que eles são mencionados juntos. Outro ponto muito interessante é que, exceto quando o nome de Priscila aparece pela primeira vez, todas as outras vezes o nome dela vem antes do nome do seu marido Áquila. E por que essas informações são importantes? Porque elas dão um contexto pra gente sobre quem era essa mulher. Apesar da Bíblia falar pouco sobre ela, o pouco que fala já diz muito. É muito comum a gente ver na Bíblia homens ou mesmo mulheres que apareçam separados, mas principalmente os homens. Muitas vezes as mulheres são citadas, às vezes não, mas normalmente eles são os protagonistas da história. Não é assim no caso de Priscila e Áquila. Nem ela nem ele são protagonistas, mas eles estão sempre juntos. Isso é importante porque mostra pra gente que eles não dividiam as esferas de atuação. Por exemplo, Priscila não era uma mulher que ficava em casa tomando conta das coisas enquanto Áquila saía para pregar. Tudo que eles faziam juntos. Tanto a parte profissional, eles tinham a mesma profissão de Paulo, de fazedor de tendas, quanto a parte evangelística. Eles estão sempre trabalhando juntos. O fato do nome de Priscila aparecer primeiro dá a entender, de acordo com alguns comentários bíblicos, que ela tinha um temperamento mais forte. Sempre fala Priscila e Áquila, nunca Áquila e Priscila. Como eu falei, só na parte que eles são apresentados é que Áquila aparece primeiro. Eles vieram de Roma por causa de uma perseguição contra os judeus e dá a entender que eles já eram cristãos quando chegaram e se encontraram com Paulo, porque não fala nada sobre a conversão deles. Uma história que me chamou muita atenção e está lá em Atos 18 é quando eles se encontram com Apolo. Nesse momento, Apolo já é um pregador de muita veemência, mas o texto dá a entender que ele não conhecia tudo ou toda a verdade. E aí que Áquila e Priscila entram juntos nesse momento com Apolo. Convidam Apolo para ir para a casa deles e lá os dois, tanto Priscila quanto Áquila, o orientam sobre as verdades bíblicas. Ou seja, eles são parceiros no ministério e parceiros no trabalho. Priscila e Áquila também são um grande exemplo de uma modalidade missionária que existe até hoje, que leva justamente o nome da profissão deles, fazedores de tendas. Eles eram missionários de autossustento. Eles viajavam, então a gente vê que Paulo leva eles para outros lugares, como por exemplo para Éfeso, e deixa eles lá para ajudar a fortalecer e plantar novas igrejas. E eles se sustentavam nesse lugar não com as ofertas da igreja, mas com o seu próprio trabalho, que era o trabalho de fazedor de tendas. Hoje em dia, essa é uma modalidade muito importante, principalmente em países onde o acesso ao cristianismo não é um acesso aberto. São países chamados de acesso criativo, ou seja, muitos missionários entram para esses países com os seus próprios empregos para poder pregar o evangelho. E Priscila é um grande exemplo de uma mulher que, apesar de não ser ordenada, de não receber um cargo na igreja, mesmo assim ela não deixava de lado a sua missão de compartilhar o evangelho. E ela e o seu marido eram grandes parceiros nessa obra. Meu convite para você hoje é que você se inspire na personagem de Priscila. Parece que a Bíblia fala tão pouquinho sobre ela, mas ela é citada em vários lugares diferentes, o que mostra a grande abrangência do seu ministério. Ela é uma mulher que talvez a gente possa aplicar a descrição lá do homem e da mulher de Gênesis, antes da queda. Ela era de fato uma ajudadora idônea do seu marido. Os dois trabalhavam juntos, ele não era superior a ela e nem ela era superior a ele. E eles trabalhavam juntos para o engrandecimento do reino de Deus. Eu
eu aproveito e convido para te avaliar nas plataformas digitais. Assim, outras pessoas poderão conhecer esse podcast e nos tornaremos uma grande família. Som Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Siga-nos e compartilhe. Beijos e até o próximo episódio.